Esse vídeo ele vai ser a continuação do outro que cortou, recebi a mensagem no WhatsApp e acabou cortando o vídeo, né? Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andais como é digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ora, irmãos, nós lemos anteriormente que o homem natural não discerne as coisas espirituais porque lhe parece loucura. Lemos lá no livro de Corinto anteriormente, né? Vou voltar lá. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parece loucura e não pode entendê-la porque não se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, entende tudo. Então, voltando aqui em Efésios, procurando guardar a unidade do Espírito. Qual é a causa de tantas religiões cristãs divididas, causando escândalo, envergonhando o nome do Senhor Jesus, trazendo tantas mentiras? É a unidade em si mesma. Elas estão unidas na sua própria vontade. As pessoas que pensam que tem que ficar rica nesse mundo, tomar o poder, tirar os políticos corruptos e botar políticos, abre aspas, de Deus, fecha aspas, lá dentro, elas vão criar uma religião. Cada pessoa que pensa uma coisa, conforme as suas emoções desejam, elas vão criar as suas religiões cristãs, porque elas querem estar certas com Deus, né? Elas querem proferir falsas profecias, mas em nome de Deus, não do diabo, de outros deuses. Elas querem ser do único e verdadeiro Deus. Porque elas estão ligadas nas suas emoções e não em espírito. O espírito, João 3,3, importa-vos nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, lembrando que esse canal ele é voltado a crentes, e você já pode se inscrever aí, tocar o sininho. Quando nós nascemos de Deus, nós recebemos um espírito novo que é contrário à carne, como diz em Gálatas. Então a nossa carne continua sendo inimiga de Deus, continua querendo fazer as próprias vontades. E se nós vamos cedendo a ela, nós começamos a mentir para nós mesmos que a gente está obedecendo a Deus. Mas na verdade a gente está seguindo a carne, naquilo que os falsos profetas massageiam nossos ouvidos, né? Veja, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, todos os irmãos eram para estar reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, em espírito, em cada bairro. No bairro Morro Negro, onde eu moro, aquelas almas que o Senhor salvar nesse bairro deveriam se reunir aqui, na casa de um irmão, num salão aqui, em nome do Senhor Jesus apenas. Os irmãos que Deus for salvando no centro de Taquara deveriam se reunir juntos. Mas um vai se reunir na Igreja Universal, porque lá só prega promessas de ficar rico, né? Tem um programa na TV que fala, aparece uma pessoa dizendo que é rica, milionária, tudo dá certo na vida dela, e no final ela diz, eu sou a Universal. Outros já vão em igrejas mais tradicionais, conservadoras, né? E cada um vai seguir a igreja segundo as suas emoções, dividindo o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Uns dizem, eu sou de Paulo, ou da Quadrangular, ou da Universal. Não, eu sou de Pedro. Pedro é mais explosivo, ele usa a legítima defesa para se defender. Eu gosto mais desse tipo assim. Paulo já é mais ovelha muda, aceita tudo, leva tapa na cara, dá o outro lado. Já não vou seguir Pedro aqui. Aí Paulo responde, por acaso o Senhor Jesus está dividido? Pedro falou para vocês segui-lo? Pedro morreu por vocês na cruz? Não! Quem mandou vocês dividirem o corpo de Cristo? Paulo falando em espírito, porque ele tem o ministério de apóstolo, que serve como base da igreja. Os apóstolos, esse ministério foi dado para trazer as bases da igreja, que não pode ser desfeita. Mas cada religião criou a sua própria base.
está na areia. Se não é base dos apóstolos, se não segue a doutrina dos apóstolos, a base está na areia. Voltamos aqui então em Efésios capítulo 4, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Então aquele que for amadurecendo o Senhor, ele se aparta das religiões cristãs, porque ele quer guardar a unidade do Espírito. Ele quer andar com irmãos que andam somente em Espírito, sem buscar atrativos e satisfações para a carne, que deve estar considerada morta, né? Não dá para servir a dois senhores. Bom, continuando aqui. Porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aí a pessoa sai de uma religião cristã, vai para outra. Não, aquele batismo não valeu, esse batismo na minha aqui, né? Lá eles guardam o sábado, nós não podemos guardar o sábado hoje. Aqui tá certo, e assim fica ioiô, né? Um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Um só cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, então ministério de apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres. 5 ministérios, só existe esses 5. Você não vai encontrar outro ministério na igreja do Senhor. Somente existem dons de cura, vários dons, né? Que não é o assunto aqui. Estamos falando dom de socorro, estamos falando de ministério, né? Mas para que esse ministério? Para quê? Para que Deus deu esses ministérios aqui? Querendo, verso 12, o contexto vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você viu o aperfeiçoamento? Cada vez o irmão é mais criança, mais ignorante na palavra. Não há aperfeiçoamento. Por quê? Porque não há ministérios. Os ministérios foram castrados. O homem excluiu os dons ministeriais da igreja. Os 5 ministérios foram excluídos. Só querem os dons de cura, de milagre. Esses dons nem são de Deus. São de falsos profetas. Então vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Coisa que não temos visto, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento pleno do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Ó. Por que cada vez as pessoas estão mais longe de seguir a unidade da fé? Não existe unidade no corpo. Muito difícil, você vai encontrar 3, 4 irmãos unidos em espírito. O mais, onde você encontrar 5.000, 10.000, já não é no Senhor, com certeza. Já é na carne. Unidos à Igreja Católica, à Igreja Luterana, a outras igrejas criadas pelos homens, e não ao Senhor. Não há unidade. Os ministérios servem para a unidade da fé em espírito, não em emoções. Veja claro aqui o texto e o contexto em Efésios, né? Até que todos cheguemos à unidade. Lá no versículo 4 nós lemos o quê? O que nós lemos lá no versículo 4? Há um só corpo, um só espírito, o qual fosse chamados. E no versículo 3, procurando guardar a unidade do espírito. Mas nós precisamos chegar nessa unidade para guardar. Os irmãos não conhecem a unidade do espírito, como vão guardá-las? Por isso, o apóstolo vai dizer onde está essa unidade, como ela é conhecida, através dos ministérios. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento pleno, Deus e homem perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor de todo o vento e doutrina pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Então, o que os nossos irmãos seguem? Os enganos dos homens.
Por quê? Porque não tem dom ministerial, não tem crescimento. Eles seguem falsas doutrinas e trocam de uma para outra. Quando a carne não perdeu o gosto daquela novidade ali, busca outra. Aí as emoções perderam o gosto, tiraram o irmão que cantava bem, vamos para aquela outra que tem um irmão que canta melhor. Tiraram o pastor tal que tem dom de pregador, mas na verdade é um coach motivacional, né? Por mais que seja bem mascarado, bem velado, no fundo é o que é. Aí acontece que não há crescimento, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo aumento do corpo para sermos edificados em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros andam, na vaidade da sua mente. Embora são crentes, andam como o mundo, na vaidade da sua mente. Por que andam como o mundo? Porque seguem falsos mestres. Não seguem os dons ministeriais de apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Então, vamos por parte. Entender o que gera edificação. O que nós vimos aqui? Paulo está trazendo uma unidade, um crescimento, uma maturidade espiritual que vem através do aperfeiçoamento da igreja. O que gera esse aperfeiçoamento? A ele mesmo Deus deu um para apóstolo. Então o Senhor Jesus fez o que? Chamou os apóstolos, que trouxeram a base. Outros para profetas. Esses ministérios são o fundamento da igreja. A igreja existe através desse ministério. Ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Os apóstolos, que o Senhor Jesus mesmo escolheu, trouxeram a base. O Senhor Jesus foi revelando para eles a base da igreja. Por que ninguém quer ler as cartas de Paulo? Muito difícil você ver numa igreja evangélica, algumas poucas sim, mas muito poucas dessas religiões criadas pelos homens leem de forma ampla as cartas de Paulo. Por quê? Porque as cartas de Paulo são as revelações, são as bases da igreja. Então Deus deu uns para apóstolos, que é Pedro, Paulo, João, e eles trouxeram em Atos dos Apóstolos, o nome já diz, Atos dos Apóstolos, os milagres aconteciam porque eles estavam escrevendo a vontade de Deus. Deus falava e eles escreviam. Para provar que o que eles escreviam eram verdade, tinha os atos que testificavam, assim como Jesus gerou vários atos, ressurreição de mortos. Esses milagres, sinais e prodígios, não existem mais hoje. Existe dom de cura para a igreja. Mas nas cartas dos apóstolos você não vai ver mais esses milagres. Por quê? Porque elas já foram confirmadas em Atos Apóstolos. Então depois que Paulo começou a escrever as cartas, o Senhor Jesus já tinha provado que era com ele, através de Atos dos Apóstolos, onde ele curou mortos, pernas amputadas foram recuperadas, vistas cegas foram curadas. Não é esses milagrinhos aí que você vê na TV, a igreja tal, levanta e anda, aí 2 obreiros seguram a pessoa, ela anda meio capengando, né? Não, a pessoa saltava e saia andando. Olhos que não existiam apareciam, Deus criava na hora. Era milagre de verdade. De verdade, irmão. Esse show verdadeiro de milagres era a apresentação, a testificação de que Deus era com os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram a doutrina. Tanto que muitos na época estavam questionando Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro. Então Pedro, em sua carta, 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer: o que nosso irmão Paulo vos escreve também é ensinamento de Deus, mandamento de Deus, porém de difícil interpretação. Então Pedro ele vai confirmar que Paulo não está escrevendo nada dele. E Paulo fala também: o que eu vos escrevo, para quem é espiritual, reconheça que são mandamentos de Deus. Paulo vai escrever isso também. Então o que Paulo escreveu é mandamento de Deus. Os apóstolos trouxeram a revelação para a igreja. Principalmente a doutrina, né? Principalmente nas cartas. O nome já diz carta para as igrejas. Não é a lei Torá para os judeus. Não é o Pentateuco, é cartas para a igreja. Está muito óbvio, né?
Bom, apóstolos. Depois nós temos o quê? A Deus, Ele mesmo, o Senhor, colocou uns para apóstolos, outros profetas, que trazem a revelação das Escrituras, as profecias, né? Outros para evangelistas, que é aquele que tem o dom de evangelizar, ele prega ao Senhor Jesus, a pessoa crê e é salvo, como Felipe, em Atos 8. Eunuco está lendo a Bíblia, Felipe vai lá e prega ao Senhor Jesus, o evangelismo. Eunuco, eu creio. O que eu preciso fazer? Aí o eunuco fala, se você crê em todo o coração, é só se batizar. Eu creio, ali tem água, o que me impede? Se você crê, nada. Aí Felipe, que era um diácono, né, mas tinha o dom de evangelista. Diácono era aquele que cuidava das viúvas. Em Atos 6, os diáconos são escolhidos, né, pelos apóstolos. Por que em Atos 6 os apóstolos escolhem os diáconos? Pedro fala, nós fomos escolhidos pelo Senhor para o ministério da palavra, colocar as bases, a palavra. Não podemos fazer outra coisa. Vamos escolher homens para cuidar das necessidades físicas da igreja, principalmente das viúvas. Então, eles trouxeram o ministério. Há muita renúncia e muita dor no dom ministerial. Aquele que se diz apóstolo, pastor e está lá ganhando dinheiro, está errado, irmãos. Não tem o dom de Deus, não. O ministério, ele é regado de renúncias. Tem que se desfazer de muitas coisas dessa vida para ser usado pelo Senhor no seu ministério, qual Deus lhe deu, né? Os ministérios para a edificação do corpo. E ele mesmo deu uns de apóstolo, outros de profeta, outros de evangelista e outros para pastores e mestres. Então o Espírito Santo vai usar o homem espiritual que mortifica os seus sentimentos para edificar a igreja. O mestre, ele traz as revelações mais difíceis ali. Mas a Bíblia fala que é arrebatamento da igreja. A igreja, ela passa pela tribulação, vem antes ou depois. São pontos realmente difíceis, né? E com arrogância, muitos trazem ali os seus entendimentos, né? E condenam outros irmãos que pensam diferente, né? E são pontos mais difíceis. Aí já é o dom de mestre. Aquela alma perdida, condenada ao inferno, é o dom de evangelista. É esse ministério aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos pela obra do ministério. Então são esses 5 ministérios aqui. Existem vários dons. Aqui são os dons ministeriais para o ministério da palavra, né? Mas existem vários dons. Vários. Dons de socorro, que é aqueles irmãos que Deus dá prosperidade para edificação física, ajuda física da igreja, de irmãos em países perseguidos, ou irmãos em necessidade, ou até mesmo irmãos com dons de ministério, irmãos doentes, né? Então existem vários dons de cura, mas essa confusão da pessoa ficar na dúvida e não entender a palavra de Deus, ela está no dom da palavra, que é os ministérios. Bom, se inscreva no canal, toque no sininho, eu vou estar continuando essa série de vídeos sobre a compreensão da palavra de Deus através dos ministérios na igreja. E Deus vai lhe encaminhar a conhecer irmãos. O Espírito Santo vai lhe dar paz para você conhecer irmãos que tem os dons dos ministérios, ou seja, de